E aí, como vai você? Tudo bem? Prazer em ter você aqui novamente comigo. Você lembra da primeira aula? Que eu contei a minha história, como é que começou a minha curiosidade, como é que eu cheguei na biologia do comportamento do consumidor no neuromarketing? Lembra? Bacana. Na segunda aula, nós falamos exatamente sobre como os sistemas influenciam. Como sistemas influenciam. E eu dei um monte de exemplo para vocês, como se aplica na prática. Hoje, eu vou entrar no sistema nervoso, né, que é exatamente o neuromarketing, mostrar para ti como o nosso cérebro age, como ele age antes que a gente saiba. É isso mesmo. O cérebro age antes que a gente tenha consciência disso. E para isso, você precisa aprender, para aprender a vender, negociar, aprender a treinar seus vendedores, seus consultores, para que eles saibam como provocar. Lembra? Eu trabalho com a motivação do comportamento e não com o comportamento. Eu não quero que você veja o comportamento. O comportamento você vê fácil. Eu quero que você saiba como motivar o comportamento. Primeira pergunta que eu te faço é: quando você estuda uma planta, você diz, olha, entendi essa planta? Não, você tem que estudar botânica para entender uma planta. Você tem que estudar biologia para entender uma planta. Concorda? Quando você vai estudar um animal, mesma coisa. Você tem que estudar etologia, que é estudo do comportamento animal, zoologia, biologia. Não dá para você olhar o animal e falar, não, eu entendi este animal. Você não entendeu nada. Porque você não estuda os princípios básicos que regem o organismo desse animal. A minha pergunta é, então como é que você estuda o ser humano sem entender de biologia? Você só olha e entende? De novo, vai entender só o comportamento, não o que motiva o comportamento. O nosso corpo é formado de átomos, deles surgem as moléculas, das moléculas formam o DNA, que constrói o nosso cérebro. E aí, você de marketing vem e me diz, não, eu não preciso entender o cérebro, é só observar o sujeito? Você está louco? Você tem obrigação de entender o cérebro do sujeito, porque é o cérebro que produz comportamento. É o cérebro, do cérebro que vem a motivação para o sujeito agir. Então, se você entender como o cérebro age, de novo, você vai antes do sujeito se comportar. Você consegue provocar comportamentos na pessoa. Nós somos seres sociais e culturais e isso eu repito toda a aula para você. E nós só somos sociais e culturais porque somos biológicos. Olha só, bando existe porque nós somos animais sociais. De novo, como a zebra, como o gnu, como o leão, como os macacos, como qualquer animal. Nós precisamos do bando para viver. E o bando tem uma influência enorme no nosso comportamento de consumo. O cultural, você só é cultural e as pessoas só são culturais porque tem um cérebro, é o cérebro que produz cultura. Nós temos dois tipos de aprendizado. Um chama-se ontogenético, que é desde quando você está no útero da sua mãe, ela vai te passando informações via sangue, com os hormônios, ela te traz um monte de informação. E daí, quando você nasce, você vai aprender com a sociedade, com a igreja, com a filosofia, com a escola, com os pais, com os amigos, com a sociedade em geral. Mas não é só esse tipo de aprendizado. Tem o aprendizado biológico, que é aquele que se aprende dentro do útero. E antes disso também. Chama-se aprendizado filogenético. Você tem o aprendizado da espécie. Vou te dar um exemplo. Um gnuzinho, quando ele nasce, ele tem que ficar em pé e aprender a correr em 15 minutos. Porque senão o leão pega. Quem ensinou isso para ele? A mãe? Gnu ensinou ele a andar? Não, é da espécie. Você tem a mesma coisa, o seu consumidor tem a mesma coisa. Nós temos aprendizados que é da espécie. Por exemplo, chorar para pedir leite, para mamar. Quem ensinou isso para o neném? Ninguém, é da espécie. Você pega um bebezinho que começou a enxergar agora e põe ele de barriguinha para baixo a uma altura do chão, o coraçãozinho dele vai disparar. Mas quem ensinou a altura para ele? Ninguém, é da espécie. Então nós temos um monte de informações
que já vêm com a gente, já estão lá no cérebro. A gente chama de hardwired, que estão lá fixas no cérebro. Um monte de informações. E isso vai influenciar no seu comportamento de alimentação, de compra de produtos e serviços, tudo, sua vida inteira. Então chama-se aprendizado filogenético, tá? É importante a gente saber disso, porque tem coisas que a gente vai provocar que o sujeito não sabe te dizer, que ele não entende o que está, ele não sabe o porquê que ele sente aquilo. Mas quando você aprende a biologia, você entende como provocar aquilo, né? Sabe por que que a gente faz isso? Por que que a gente nega? Por que que a gente não estuda a biologia do ser humano? Porque nós somos antropocêntricos. Tá vendo esse quadro ali do lado? Onde tem um círculo e o ser humano está no meio? É assim que a gente pensa. Que nós somos a melhor criatura do mundo. Que nós somos a criatura central, a mais inteligente. Está errado. Se possível, nós somos a mais ignorante. É a única criatura que estraga o mundo. Se eu fosse apostar numa criatura inteligente, eu apostaria nas bactérias, nos unicelulares, porque há milhões e milhões de anos eles estão aqui antes de nós e eles continuam da mesma forma. E eles mandam nesse mundo. Só o seu corpo é inundado de micro-organismos. Eu falei para você isso na aula passada. A cada uma célula sua tem 9 células de micro-organismos. Se eles tomam uma decisão, eles acabam contigo. Se eles conversam, em bactéria conversa, uma solta química, a outra solta química. Elas falam, uau, somos da mesma espécie. Eles agem, eles podem te matar. Podem. Se eles decidirem, eles te matam. E você acha que você é a criatura mais inteligente desse mundo. Não. Então nós vamos ver desta outra maneira. Você está vendo no quadro ao lado. Nós somos mais uma criatura. É assim que a gente tem que se entender para entender o comportamento. Para entender que existe um monte de comportamento que a gente não tem a menor ideia. Que não são conscientes, mas que estão fazendo a gente agir. Eu mostrei para você, os hormônios fazem isso, o sistema respiratório faz isso, o sistema imunológico faz isso. Então vamos parar com essa frescura de achar que nós sabemos o que nós estamos fazendo, que nós somos racionais. A economia fala isso, você é um ser racional, você sabe o que compra. Mentira, não somos racionais. E isso é bom, porque se o consumidor não é racional, você sabe como é que funciona o não racional dele. E você vai poder provocar, você vai melhorar a sua forma de negociar. Não só com clientes B2C, não é só na loja, não, B2B também, empresa para empresa. Porque as pessoas me falam, puxa, Pedro, mas se eu falo de consumo, B2C para os consumidores. Não, eu estou falando de ser humano. E se eu falo de ser humano, não é B2C, é B2B também, porque do lado de lá é um ser humano, não é uma máquina. Ou você acha que o sujeito chega no trabalho e ele troca a cabeça? É o mesmo cérebro, com as mesmas aflições, com os mesmos níveis de neurotransmissores e hormônios. É o mesmo sujeito. É isso que é o bacana da biologia. Ela te dá padrões, porque nós somos da mesma espécie. As ciências sociais não dão padrões. Ela fala, o sujeito que compra B2C, o consumidor, tem um comportamento diferente do B2B. Não, o produto é diferente. Outro dia eu estava comentando com uma aluna minha, do pós-MBA da FGV, eu estava mostrando para ela, porque ela vende software para a B2B, e ela falou assim, o que eu provoco, professor? Eu provoco os instintos dele. Não vende o software, vende como ele vai ficar rico com esse software, vende como o trabalho dele vai ser facilitado com esse software, vende como ele vai ter sucesso com esse software. Não é o software, que ele não compra o software, ele compra o que o software faz por ele. Então trabalha o sistema automático dele, que são os instintos, trabalha as emoções dele. Não é porque é B2B que tem que ser racional. Mentira. Muito mentira. Pega 2 sujeitos. Um sujeito, 2 vendedores e um sujeito. As 2 pessoas vêm vender para mim. Um é meu amigo, o outro não é. Os 2 têm o mesmo produto com o mesmo preço. De quem que eu compro? Do meu amigo. Ué, mas se eu compro do meu amigo já é emocional. Cadê o racional? Poderia comprar do outro. Vamos lá, outra situação. Um não amigo e um amigo vem vender o produto para mim. Eu estou comprando para uma empresa. O meu amigo tem um produto igual ao do outro, só que o preço do meu amigo é um pouquinho só mais caro. De quem que eu compro? Do meu amigo.
E aí eu justifico, não, vou comprar dele porque eu tenho certeza, porque o outro eu não conheço, não sei se vai entregar, não sei como é que trabalha. Mentira. Você está usando o seu emocional. Então no B2B a gente usa muito emocional também, tá? Então vamos parar com essa frescura de achar que nós somos extremamente racionais, como a economia mostra. Nós somos maximizadores e racionais. Maximizadores nós somos, biológicos. O seu corpo maximiza, né? Ele busca energia, ele guarda energia. Agora, racionais, nem um pouco. Vamos ver isso. Tá? Vamos falar sobre a biologia do comportamento. Então não existe comportamento humano dissociado de aspectos fisiológicos e anatômicos. Se você pensa, se você planeja, se você sente, se você faz cálculo matemático, é porque é processo físico-químico. Não tem nada diferente disso. Não tem nada que venha de fora. É processo físico-químico. Só de cálcio dentro do seu cérebro, físico. Entre um neurônio e outro, química. Neurotransmissores. Então, tudo acontece em função do funcionamento do seu cérebro. Por isso que eu falo, tem que olhar o cérebro. Né? Então, o ser humano é um ser realmente desenvolvido, né? Tem um córtex mais desenvolvido, planeja suas ações e cria coisas maravilhosas e ferramentas fantásticas, mas nem sempre ele sabe controlar os impulsos e os instintos dele. Ele não tem a menor ideia de como fazer isso. Tá? Então, pensar, planejar, comunicar, ter linguagem própria, isso não faz a gente diferente dos outros animais. Gente, o esquilo poupa mais do que você. O esquilo, no verão, ele pega um monte de nozes e esconde. E algumas, eles escondem no chão. Para quê? Para quando chegar o inverno, ele tem lá comida poupada. O que é isso se não planejamento do futuro? O que é isso se não poupança? Você não consegue fazer uma poupança. Você não consegue guardar dinheiro. O esquilo consegue. Pica-pau faz isso. O macaco faz planejamento. Quando ele quer pescar formiga, ele vai na taboca, pega uma varinha, depena essa varinha e vai pescar formiga. Isso é business plan. Isso é planejamento. Então não acha que é só você que tem essa capacidade. Todo o cérebro tem essa capacidade. Né? Muitos animais planejam. Né? Então o nosso cérebro é inundado de processos físicos químicos. Então você está vendo aí do lado o neurônio, então o processo aí, o amarelinho está mostrando só de cálcio. A informação vai passando dentro do neurônio. Depois, agora, você está vendo o processo químico, quando um neurônio transmite a informação para o outro. Então, é processo físico-químico. Você é um ser físico-químico, não tem mágica. E qual é o bacana disso? A física tem dois princípios bacanas. É preditivo, as ações que acontecem no mundo são preditivas e são repetitivas. Então o seu comportamento, se visto pela biologia, que é físico e é química, biologia, o seu comportamento é sempre preditivo porque ele é repetitivo. Ponto. E de novo, vale para todo mundo, vale para a espécie. Então se eu souber, se eu provocar medo em você, eu estou provocando medo, ativa as amígdalas e a ínsula cerebral. Tá? Amígdalas cerebrais e a ínsula cerebral. O que acontece? Quando eu provoco medo, essa área se ativa em qualquer pessoa do mundo. Por isso que eu falo, o comportamento de um japonês e de um brasileiro, por exemplo, no cemitério muda. O japonês vai adorar, eles fazem piquenique no cemitério. Nós temos medo do cemitério. Morremos de medo do cemitério. Mas quando eu quero provocar o medo, então culturalmente nós somos diferentes. Agora, quando eu quero provocar o medo, eu provoco medo em todo mundo. Porque é uma área cerebral que provoca o medo. Culturas se modificam. A biologia não se modifica. Ela é a mesma. Por isso eu posso chegar num padrão. A biologia consegue te dar padrões de comportamento das pessoas que as ciências sociais não conseguem. Fica dividindo as pessoas em grupos, em segmentos, né? Em faixas etárias e aí comportamento pelas gerações. Para, isso não existe, né? Todo mundo quer o melhor, todo mundo é igual. Olha só, eu dou um exemplo. Você fala, não, os milênios agora eles são modernos porque eles ficam no computador, de pijama, na cama, são youtubers, não precisa sair para trabalhar. Você acha que o meu avô não gostaria de fazer isso?
Meu avô era bibliotecário. É que ele tinha que ir para a biblioteca, porque se ele pudesse, ele seria youtuber hoje, meu avô. Escrevendo na cama de pijama. O que muda é a tecnologia e não o comportamento. Não o que muda, desculpa, não o comportamento, não a motivação. Então a tecnologia muda, vai mudar o comportamento das pessoas, mas a motivação é sempre a mesma. Porque é biológica, porque é físico e é química. Olha um exemplo bacana. O livre-arbítrio. Você acha que tem livre-arbítrio. Você acha que você toma as decisões, você compra racionalmente, tá? Mas nem sempre as suas escolhas são conscientes. O cérebro toma um monte de decisões por nós. Nós chamamos isso de my brain make me do it. Quer dizer, meu cérebro me faz agir? Faz. Vou te mostrar um exemplo. Olha só, essa é uma pesquisa que o Benjamin Libet fez em 1980. O sujeito estava sentado, cheio de eletrodos na cabeça, um eletroencefalograma, como você está aí olhando aqui para a tela e para mim. E aí ele dizia o seguinte, olha, a hora que você quiser, você aperta o botão, a bolinha para. Aí o sujeito pensava, olha, eu gosto muito de 5, então eu vou parar aqui no 55. Puf, eu apertava. Olha que bacana. Então ele notou o seguinte, action, onde está escrito action aí, é onde o sujeito apertou o botão. 200 milésimos de segundos antes, onde está o W, awareness, né, era a intenção do sujeito. Então, faz sentido. Primeiro eu penso, vou apertar no 55, eu gosto de 55, vou apertar no 55, eu vou lá e aperto. Só que, aonde está o Rise of RP ali, 500 milésimos de segundos antes do sujeito ter consciência, o cérebro dele já tinha dito, aperte. Hoje, nós falamos de 7 segundos antes, o seu cérebro já tomou decisão. Tem gente falando em 12 segundos antes. Isso significa que quando você anda num shopping, você vai passando pelas lojas, você acha que não prestou atenção. Quando você volta, você vê um produto, uma bota, um sapato, você fala, meu Deus, eu quero esse produto, olha, ainda bem que eu vi. O seu cérebro já tinha comprado, querido. Ele já tinha visto. Né? Porque nós captamos um monte de informação, mas nós não temos consciência dessa quantidade de informações. Nós temos muito pouca consciência das informações todas que a gente capta. Nosso cérebro é fantástico, ele capta um monte de coisa. Mas nem todas as informações estão disponíveis para a sua consciência. E o consumo estaria fora disso? E aí eu te falo, precisa cuidar da sua vitrine, precisa cuidar da aparência dos seus vendedores, precisa cuidar do produto que você coloca na sua vitrine. Não exagerar na vitrine, porque as pessoas estão passando e estão registrando no inconsciente. E isso vai afetar a sua venda. Tá? Vai afetar muito a sua vida. Vamos lá. Por que isso acontece? Porque o comportamento do consumidor é primitivo. O consumidor, quando sai, ele sai para caçar e coletar, e eu vou provar isso para você. Quando o marketing busca informações, quando ele faz pesquisa, questionário, focus group, entrevistas, na verdade, ele só vê esta partezinha de cima do iceberg, que é o comportamento em si, que eu falo para vocês. Então é isso que ele consegue perceber de uma pessoa. Tá? Mas abaixo disso, 95% das informações que a gente tem não são conscientes, não estão disponíveis para a nossa consciência. Então, pensamentos só a pessoa percebe. Emoções, a pessoa percebe em parte. E instintos, a pessoa não tem a menor ideia que o instinto dela está agindo, que ela está comprando ali ou para reprodução ou sobrevivência. E aí você vai lá e fica perguntando para ele por que você comprou, o que você gostou, o que mais você gostou. Ele não tem ideia, ele vai te responder qualquer coisa. Porque ele não sabe que o instinto dele estava agindo, que ele comprou para a reprodução, que ele comprou para a sobrevivência. Ele não tem ideia, ele não tem ideia das emoções dele. Quais são, que emoções ele sentiu e você pergunta. Então, como é que você consegue fazer pesquisa qualitativa? Quantitativa é fácil, você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 compraram. Quantitativa. 10 levaram desse produto, 13 levaram daquele. Bacana, até aí tudo bem. Mas e a qualitativa, que é o que nos interessa, saber o porquê, o que levou, qual o motivo das pessoas comprarem? Não dá para você saber. O comportamento você sabe, está na ponta do iceberg, mas os motivos estão lá embaixo.
Tem muita informação que você não sabe. E só entendendo o cérebro você vai saber. É lá que estão as respostas. E não no que o sujeito te diz. Tá? Ou apertar botãozinho, né? Vai na loja, gostou? Aperta botãozinho. Funciona muito pouco isso. Tá? Olha só, pra você entender. Essa é a teoria do cérebro trino, que a gente fala, o triuno, tá? Do MacLean. Você tem a primeira parte do cérebro, essa primeira base, que é o old brain aí que você está vendo, é onde estão processados os seus instintos. Então, sobrevivência, reprodução, defesa da prole, defesa do seu território. Quando você põe alarme em casa ou cerca elétrica, é aí. É essa área que está se ativando. Quando você quer vender seguro para alguém, é essa área que você tem, com essa área que você tem que falar. Essa área chama-se reptiliano. Reptiliano por quê? Porque a gente compartilha com os répteis. Ela tem 350 milhões de anos, essa área. Um jacaré tem igualzinha a sua. É a primeira área que se forma na neurogênese, quando você está formando um indivíduo. É essa área. Então, você quer falar de defesa dos filhos? Essa área. Você quer falar de proteção da casa, seguro de carro? É com essa área que você tem que falar. E não com o juízo, que está no córtex, que está na parte da frente. Olha, veja bem, você fica discutindo o juízo, fica discutindo o preço. Não é isso. Ele não está comprando preço. Aliás, o nosso cérebro, já está provado, o nosso cérebro não é numérico. O numeral é cultural. Nosso cérebro é quantitativo, ele quer saber muito ou pouco, mais ou menos, bastante. É isso que o cérebro quer saber. Então, essa parte reptiliana tem muita influência sobre o nosso comportamento. São os instintos, lá no iceberg está lá embaixo, são os instintos que são processados aqui. A segunda área, que é a segunda área evolutiva que veio, tem 250 milhões de anos, que é esse midbrain aqui, que é o que a gente chama de sistema límbico, onde são processadas todas as emoções que você tem. Tá? Esta área nós compartilhamos com todos os mamíferos. Né? E aí você tem a parte de cima, essa capa aqui, na verdade, é o córtex, né? Que a gente compartilha desta maneira com os grandes símios, com o chimpanzé, com o bonobo e com o gorila. Tá? Só eles têm parecido com o nosso, desse formato igual o nosso. Tá? Os outros animais também têm, mas tem menos dobras, menos folds. Tá? O macaco também tem um pouco menos folds que a nossa. Né? Menos dobras. Mas aí onde está apontada a flechinha do New Brain é onde está o juízo, a razão, o planejamento, o cálculo matemático e até a tomada de decisão. A tomada de decisão está aí. Quando você põe um sujeito na ressonância magnética e ele toma uma decisão, escolhe isso, vai se ativar à frente do cérebro, o córtex pré-frontal. Mas, na verdade, eu aposto que aí está a justificativa. Ele justifica com essa área. Porque a decisão foi tomada anteriormente no reptiliano e no sistema límbico. Lá é pelo sistema límbico. Todos os seus sentidos chegam pelo sistema límbico e reptiliano. Todos os hormônios são produzidos no corpo e no reptiliano e no límbico. E os seus neurotransmissores também são liberados e são todos produzidos em glândulas dentro do reptiliano. Então, na verdade, o seu córtex, que toma a decisão, ele não tem contato com o mundo. Então, será que ele toma a decisão? Ou que ele justifica uma decisão que já foi tomada? Ele tem influência das outras áreas. Óbvio. É por isso que você não tem consciência de tudo. Tá? Olha só o reptiliano. 300 milhões de anos, tem gente que fala 350 milhões de anos. Ele trabalha com instinto de sobrevivência pura, resposta de luta ou fuga quando você tem medo. Quando um vendedor, por exemplo, vem, você está entrando numa loja, o vendedor chega voando e fala, posso te ajudar? Estragou tudo. Provocou luta ou fuga. Você para e fala o quê? Não, obrigado, estou só olhando. Gente, presta atenção. Quando as pessoas entram na sua loja, ele quer comprar. A gente sai para caçar e coletar, ele quer comprar. Quem estraga a venda é você ou o seu vendedor. Porque se ele chegou a entrar na sua loja, ele quer muito comprar. Então, para com essa história de venda agressiva. A venda tem que ser planejada, tem que ser envolvendo o sujeito, provocando os sentidos dele. Tá? Com cheiro eu consigo isso, com paladar eu consigo isso, eu consigo provocar e fazer você agir.
Competição é reptiliano. Agressão é reptiliano. Dominação e repetição é reptiliano. Ritual. Todos os rituais que a gente tem que repetir é reptiliano. Sabe por quê? Porque o cérebro é um gastão, ele gasta energia. Gasta 20% da energia. Então, tudo que a gente repetir, eu não preciso pensar. O cérebro não gasta energia. Então, você vai sempre aos mesmos lugares, você vai sempre no mesmo shopping. Então, se eu tenho uma loja e eu não sou a loja da sua frequência, eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho que criar rituais para que você passe aí na minha loja. E aí você frequenta a minha loja. Tá? Desejo de acumular recursos. O que é isso, se não marketing, se não compras? Territorialidade, propriedade, estrutura hierárquica, poder, liderança nas empresas. Ciúme, raiva, medo, hostilidade, poder. Tudo isso é reptiliano. Está na base do seu cérebro. É isso que te motiva a agir. É isso que te impulsiona a agir. Já o sistema límbico, lá 200 ou 250 milhões de anos, ele trabalha com as substâncias químicas produzidas pelo reptiliano, né, que vão criar as emoções. Porque é a química que nos impulsiona. Lembra que eu falei dos hormônios e neurotransmissores? Então o sistema límbico vai agir aí como um amortecedor, né, entre os seus pensamentos e suas ações, emoções. Lembra que eu falei da respiração? O olfato chega pelo sistema límbico. O olfato te provoca a comprar. Lembra de cheiro de carro novo? Por que é tão bom? Provoca o sistema límbico. Tá? Então o sistema límbico gera aí sentimentos, né, nas pessoas. Eles geram ações também, né, provocando o córtex, que vai acabar justificando. E aí está nosso córtex, né, que surgiu também não é há pouco tempo, tem 25 milhões de anos. Mas a nossa espécie tem 180 mil anos. Olha como o seu cérebro é velho, porque de lá para cá, o seu cérebro não mudou. É a mesma química e a mesma arquitetura. Então, o executivo, a parte que toma a decisão, é muito influenciada pelo reptiliano, que é o seu instinto, e pelo sistema límbico, que são suas emoções. E é aí que eu aposto que ele não toma a decisão, ele justifica. Né? Então, vamos lá. O reptiliano, ele te dá os motivos para comprar. Reprodução e sobrevivência. Para ficar mais bonito, para parecer mais rico, tudo isso é sobrevivência e reprodução. O límbico promove a recompensa. Você compra e fala, uau, que delícia comprar. E é bom, não é? Você sair com sacolas, você comprar, tem o poder. O prazer está na compra, tá? Não está no produto. É no ato da compra. E aí o córtex pré-frontal justifica. Então vamos lá. Eu preciso de um livro, porque eu estou escrevendo um novo livro, eu preciso de referências aos novos livros. Aí eu vou na livraria, não preciso sair comprando livro, mas vou lá, o meu reptiliano diz, não, você precisa, porque o seu novo livro está aí, ele fica me provocando. E aí eu sinto o cheiro do livro, aí eu passo a mão na capa do livro, sinto a textura do livro, e meu reptiliano me provocando. Aí eu falo, meu Deus, não, eu vou precisar levar esse livro. Então, eu promovo a recompensa. O meu cérebro se inunda de dopamina, que é o neurotransmissor do quero mais. Ele te provoca, ele faz você agir também. E aí eu vou lá e compro o livro. Mas eu não precisava desse livro. O que eu faço? Eu vou lá e justifico. Não, sim, eu precisava, porque eu estou escrevendo um novo livro, então eu justifico os erros que a gente comete, porque a gente acha que é racional e não é, a gente justifica pelo córtex. Mas quem forneceu os motivos foi o reptiliano e quem promoveu a recompensa foi o sistema límbico. E aí eu te pergunto, você sabe provocar esses dois? Ou você fica falando com o córtex? Joana, veja bem, este é o melhor preço, porque é o melhor produto. Uma menina em São Paulo perdeu uma venda essa semana. Eu estava lá em São Paulo, passei e ia comprar um perfume, ela perdeu a venda. Por quê? Porque eu falei, eu quero ver esse perfume, esse Chanel. Aí a menina chegou e falou assim, para sua namorada, sua esposa? Eu falei, não, para minha filha. Eu falei, ainda brinquei, falei, é pior ainda, é para minha filha. Eu dei a dica para ela, né? Então ela só chegar para mim e falar assim, posso ver a foto dela? Eu abria na hora a foto. Pronto, começou a mexer com o meu reptiliano. Né? Aí vem aquela inundação. Ela fala, nossa, como sua filha é linda, ela merece esse perfume. Inunda meu cérebro de recompensa. Né? E aí eu compraria o perfume e ela diria, olha, você fez a melhor compra, sua filha merecia, pronto. Né? Tinha gasto dinheiro, tinha comprado dinheiro, sendo que a minha filha não precisa desse perfume agora. Não seria racional comprar agora. Mas não. Ela partiu para discutir o preço.
Não, mas vale a pena, ó. Leva o maior porque o menor é só R$ 100 de diferença. Ela foi direto pro meu córtex. Sabe o que eu fiz? Falei, eu vou dar uma pensada. Se eu decidir, eu volto aqui, tá? Porque ela não soube me provocar, ela não soube provocar motivação, ela não soube de onde vinha. Não é culpa dela, ela não tem essa informação. Né? Aliás, ninguém tem. É por isso que eu estou aqui, para trazer essa informação para você. Então, o reptiliano dá os motivos, o límbico a recompensa e o córtex justifica. Olha só, uma pata para virar mão leva 300 mil anos. Isso eu quero mostrar que a nossa espécie tem 180 mil anos. E pós-agricultura nós temos 10, 11 mil anos. Isso é para mostrar para você que o seu cérebro não se modificou. Ele é o mesmo cérebro primitivo de um caçador-coletor. Quando você quer mudar um órgão, você precisa ter muito tempo de um clima estável, uma cultura estável, um ambiente estável. E nós não temos, de 10 mil anos para cá, nós não temos nada estável. O clima não é estável, a tecnologia não é estável, a cultura não é estável, tudo muda muito. Isso significa que a evolução biológica é muito mais lenta que a cultural e que a social. Então não dá tempo do seu cérebro mudar. Ele age, sim, ele se modifica, que a gente chama de plasticidade cerebral. Mas a arquitetura dele e a química dele é de 180 mil anos atrás ou mais. Né? O reptiliano, 300 milhões de anos. O sistema límbico, 200 milhões de anos. O próprio córtex, 25 milhões de anos. Então, o seu cérebro, o que faz? Ele tenta se adaptar ao ambiente com aquela química e aquela arquitetura que ele tem. Então, ele dá respostas antigas para novos problemas. O cérebro do shopper, do comprador, né? Ele passou, nossa espécie passou 98% do tempo vivendo na savana. Então nós temos um comportamento de caça e coleta. Eu, você e todo mundo que sai para comprar, a gente sai para caçar. A mulher para coletar, o homem para caçar. Então não posso ser caçado. Eu saio para buscar presa e fujo do predador. Quando você me ameaça, quando o vendedor vem com aquela técnica de venda agressiva, ele está caçando. Isso me incomoda. Deixa eu caçar. Prepare a sua loja, prepare o cheiro da sua loja, o visual, o ciclo circadiano para o seu colaborador estar felizinho. Prepare o ambiente para que eu casse, compre o produto, aí você vai, aperta a minha mão e diz, parabéns. Que compra inteligente. Você dá a justificativa para o meu córtex. Mas deixa eu caçar com o meu reptiliano e deixa eu promover a felicidade com o meu límbico, tá? Olha só como nós somos primitivos, como o nosso cérebro é primitivo. Faz sentido luta de boxe na atualidade? Não faz sentido, é primitivo. Né? Então nós homens continuamos caçando, brigando, né? Nós continuamos lutando e continuamos caçando. E vocês, mulheres, continuo coletando e cuidando da prole. Me responde sinceramente, alguma coisa mudou? Nada, mudou-se o mercado, mas o seu comportamento é de caça e coleta. O meu comportamento é de caça e coleta. Homens vão caçar e mulheres vão coletar. Ponto. É um cérebro primitivo. E se você entender esse cérebro primitivo, você vai vender qualquer coisa que você queira. Porque você está mexendo com a motivação, entendendo a motivação e não o comportamento em si. Ok? Então fica aí um super abraço. Muito obrigado pela presença nessa terceira aula. E fica de olho, porque vem a quarta e eu vou explicar um monte de outras coisas para você, tá bom? Super abraço. Obrigado.